Quero te convidar a, nesse momento, entrar nessa que será o fechamento desta série de mensagens, a qual nós vamos falar sobre a sétima trombeta. E eu quero começar lendo Apocalipse 11, verso 15. Deixa eu comentar algumas coisas com vocês. Nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Deixa eu chegar para vocês o que passou e o que aconteceu até esse momento para que a gente possa entender. Logo na primeira semana nós falamos a razão pelo qual o livro de Apocalipse existe. O livro de Apocalipse existe para falar sobre a segunda vinda de Jesus. Esse é a primeira razão do livro de Apocalipse. A segunda coisa que nós também ouvimos é que o Senhor Jesus, ele foi o único digno, encontrado no céu, na terra, no universo, em tudo que existe. Não houve ninguém capaz de abrir o livro a não ser o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto. Nós aprendemos que Jesus se tornou digno porque ele morreu, porque ele veio em carne, ele habitou no nosso meio, ele entende o que é a dor, ele entende o que é o sofrer. Ele é um Deus que pode se compadecer de nós, porque Ele sabe bem, quando nós aqui ajoelhamos, choramos e clamamos a Deus, misericórdia, ajuda, graça do Senhor, Ele sabe o que é estar também ajoelhado, prostrado e clamando e orando. E a Bíblia diz que quando ele orava, na angústia que ele tinha na sua alma, pela morte que estava por chegar, ele sabia tudo o que estava por passar. A Bíblia diz que ele chora e o seu suor se torna como gotas de sangue. Ele é um Deus que se compadece das nossas angústias, se compadece de nós porque ele sabe o que passa em nossas vidas. O que aconteceu então semana passada foi que nós falamos dos selos. E o que afirmamos é que o livro de Apocalipse não é um livro cronológico, que não é um livro que começa no ponto 1 e vai no ponto 10. Não é um livro que chega ao seu destino final de forma linear. O livro de Apocalipse ele tem seções, grupos que vão falando do mesmo assunto, da volta de Jesus. Você tem lá a primeira sessão que vai falar da igreja e anunciando a volta de Jesus. Você tem a segunda sessão, que são os selos, que é o juízo sobre a igreja. Nós falamos semana passada, o juízo começa na casa de Deus. É um segundo grupo. Você tem as 7 trombetas, que é o juízo sobre o mundo, é uma nova sessão. Você tem a manifestação do mal e todas as suas artimanhas para tentar destruir a terra e os seus moradores, e tudo o que o Senhor fez, ele tenta distorcer. Uma nova sessão. E cada uma dessas sessões tem um único propósito: anunciar a volta do Senhor. Por isso, quando olhamos o Apocalipse, não podemos olhar o Apocalipse olhando daqui para lá, mas entender que muitas e muitas vezes o Apocalipse vai voltar no mesmo tema e vai mostrar uma faceta nova, uma parte nova sobre a volta do Senhor. E por isso é tão importante entender que a sétima trombeta ela tem uma importância muito especial. A gente vai já no capítulo 11 ouvir sobre a volta do Senhor, e isso vai ser explicado algumas outras vezes. Mas começamos aqui. E assim nos diz a palavra do Senhor. O 7º anjo tocou sua trombeta e houve fortes vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O que a palavra de Deus nos diz sobre a sétima trombeta, meus irmãos? O que a palavra de Deus nos diz sobre esse último alerta? É interessante isso. Antes de eu ler o próximo texto, deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando se fala do último selo lá em Apocalipse, novamente, o Apocalipse é todo simbólico, algumas imagens são difíceis de entender, mas se você tem em mente, novamente, que se fala da volta de Jesus, tudo está anunciando isso. Quando se abre o 7º selo, a Bíblia diz que há meia hora de silêncio no céu. Todo o universo fica estupefado, fica sem palavras diante do que está para acontecer. Vem então cada uma das trombetas, e as trombetas vêm trazendo juízo sobre a terra. Elas caminham paralelo com os selos. Enquanto os selos têm muito mais a ver com a igreja, a trombeta tem a ver sobre o juízo do mundo. Alguma das pragas que acontecem contra o mundo, a igreja é livrada, a igreja é guardada, mas a verdade é que o juízo de Deus vai se manifestando cada vez mais forte. Quando chega então o som da 7ª trombeta, anuncia um momento tão esperado, a volta do Senhor. O apóstolo Paulo havia falado sobre isso
antes, quando ele diz assim: pois foi dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O tão e aguardado momento chegou. A trombeta soou. O som da trombeta é para nós um alerta, uma chamada, de alguma maneira colocar as pessoas em atenção ao que está por vir. As 6 primeiras trombetas, como juízo, acontece uma coisa importante. Em cada trombeta, em cada praga, em cada situação que vai acontecendo, ainda há esperança de salvação. As 6 primeiras trombetas, por mais terríveis que pareçam, ainda há a chance das pessoas se arrependerem, de verem as coisas como estão acontecendo, ver as tragédias que estão acontecendo, se darem conta de que a nossa vida é frágil, que os nossos dias se acabam, de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E alguém pode pensar: que cruel! Que cruel pensar num Deus que exerce juízo. Que cruel é falar sobre tragédias. Que cruel é pensar em terremotos. Que cruel é ver as estrelas caindo, o mar se transformando em sangue. Que cruel. Meus irmãos, cruel é passar a eternidade longe de Deus. Cruel é passar a eternidade afastado do Senhor. Sabe o que mais me espanta quando leio o Apocalipse? É que diante de todos os alertas de Deus, através da obra de amor do Senhor, através da proclamação da igreja, através dos atos de bondade de Deus, os corações continuam duros. Depois vem todos os juízos e os corações continuam duros. É uma mentira o que alguns dizem, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Há pessoas que, por mais que passem por dor, ou por mais que estejam amadas, continuam duros em seu coração. Continuam rejeitando a boa obra do Senhor, acreditando que há salvação em outro lugar. E entenda bem, não há. O som da última trombeta traz consigo o juízo para o mundo. Já não há mais esperança de salvação, já não há mais o que fazer, porque com o som da última trombeta anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos, o julgamento e o juízo eterno de Deus, e a vida eterna para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas pastor, a gente está no capítulo 11 ainda. São 22 capítulos em Apocalipse. O que acontece nesse meio? Como eu disse, precisamos entender o que acontece entre o capítulo 12, 21 e 22. É novamente essa ideia, a mensagem, a principal mensagem para a igreja. E eu sou péssimo em guardar segredos, eu já falo novamente. A principal mensagem do que vai acontecer dali em diante é que Jesus voltará em poder e glória, e todo olho verá. E ele vem para julgar, para de uma vez por todas destruir todas as obras de Satanás, para colocar a morte debaixo dos seus pés. Ele vem para conduzir o seu povo para o reino eterno que ele mesmo preparou para nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu vou falar dos temas mais difíceis do livro de Apocalipse. Eu te convido, aperte os cintos, vem comigo, porque é necessário ouvir essas coisas. Eu novamente afirmo, o Apocalipse é um livro de símbolos, um livro onde os números, as imagens querem expressar algo. Coisas que talvez para nós pareçam muito confusas, mas na linguagem bíblica, na linguagem apocalíptica que João está descrevendo, está revelando essa verdade sobre a volta do Senhor. Sabe, a cada uma dessas sessões vão revelando algo mais. O capítulo 11 termina com a trombeta e o capítulo 12 começa então a anunciar algo que passou na eternidade e passou a história 2000 anos atrás. Quando nós vemos o capítulo 11 terminando com a trombeta, o capítulo 12 vai voltar ao nascimento de Jesus. Agora, de uma perspectiva um pouco diferente, quando você pensa no nascimento de Jesus, o que vem à sua mente? Assim, eu sei que não vai dar para oportunidade para vocês responderem, mas eu lembro do presépio, eu lembro do menino Jesus bonitinho, deitadinho lá, né? E geralmente nos nossos presépios bíblicos dá até alegria de botar a criança ali no coxo do animal, porque é tudo tão bonitinho, né?
os animaizinhos ao redor, os pastorzinhos, as estrelas, os anjos cantando, a noite de paz sendo cantada, as luzes. O capítulo 12 revela algo terrível. A imagem que acontece ali é o que se demonstrou no mundo espiritual. Enquanto no mundo natural nós vemos os anjos cantando, o bebê chegando, a noite de paz, como nós dizemos, no mundo espiritual, Satanás se revolta cheio de ira e furor para destruir o Senhor. A Bíblia vai descrever isso de uma maneira grandiosa. Satanás se manifesta como um dragão que vem cheio de furor e tentando de diversas maneiras atacar e destruir o Senhor Jesus. Nós sabemos na história como foi isso. Nós nos acordamos que na história Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Nós lembramos que Jesus teve que também ser um imigrante fugitivo em outra terra. Nós lembramos que tudo isso passou e tentando tirar a vida dele. E a Bíblia diz que o inimigo não consegue. E como eu disse, agora nós estamos lá no capítulo 2, mas está voltando lá nos dias do nascimento de Jesus. Mais que isso, a Bíblia vai nos levar agora no momento da queda do Satanás, a queda do diabo do céu. Sabe, ele vai dizer que Satanás consegue arrastar consigo 1/3 do céu. 1/3 dos seres celestiais, que vão se transformar em demônios, tentando destruir aqueles que são amados de Deus. Sabe, o capítulo 13 ainda vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Por isso não tem como ser cronológico, porque fala diante da criação, fala da queda do inimigo. Mais que isso, Jesus lá em Mateus vai dizer que ele viu Satanás caindo, ele viu tudo isso acontecer, mas agora, o que Apocalipse revela para nós é algo terrível, porque ele diz que no momento que o inimigo vem à terra, ele se lança a um propósito: destruir a igreja do Senhor. A maneira com que Apocalipse fala isso é assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria e sabe que lhe resta pouco tempo. E essa imagem chama a minha atenção. Não somente a fúria, mas o entendimento do inimigo que lhe resta pouco tempo. E de tudo que pode fazer para que possa destruir mais vidas. Eu tive, há uns anos atrás, em Las Vegas, e eu fiquei naquele mesmo hotel onde houve um tiroteio. O andar onde aconteceu o tiroteio, até hoje, não o tiroteio, né, o massacre, até hoje está fechado. Um homem alugou 2 quartos, quebrou uma das janelas e começou a atirar contra pessoas inocentes. Matou um grande número de pessoas naquele dia. Quando a polícia chegou, ele tirou a própria vida. A pergunta que sempre me faço é: por que essas pessoas que já querem morrer, querem levar tantas consigo? Por que essas pessoas que decidem acabar com a sua própria vida, destroem a vida de tantas pessoas inocentes? É exatamente isso que se trata. O que a Bíblia está revelando aqui é que Satanás sabe que o fim dele está próximo. Que para ele não existe futuro. E por isso ele quer nos acusar com o nosso passado. E por isso, de uma certa maneira dolorosa, ele é o acusador. Porque todo tempo ele quer jogar na nossa cara, todo tempo ele quer nos recordar dos nossos erros, dos nossos pecados, a fim de que a gente perca a esperança que nutre o nosso coração. Mas escute bem. Não somente ele sabe que resta pouco tempo, porque ele já é derrotado. Escute bem, sobre a minha vida e sobre a sua vida, não há como a obra do mal, não há como as forças do inferno se lançar contra nós, porque nós somos os selados e remidos pelo sangue de Jesus. E é justamente então, ao anunciar essa queda do inimigo e o seu furor contra a terra, que nós somos apresentados a esse número. 666, que tanta gente se inquieta, que tanta gente se preocupa do que se trata. E o que vem então são uma série de enganos de Satanás. O próprio número da besta é explicado no Apocalipse 13, verso 18, diz assim, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
pois é número de homem. Seu número é 666. O que vai acontecer daí em diante é uma série de obras imperfeitas. Enquanto o número 7 na Bíblia significa perfeição, Deus criou o mundo em 7 dias, o 6 tem a ver com essa coisa incompleta, com esta coisa imperfeita. É um número de homem, um número do pecado, é um número daquilo que não alcançou ser pleno em Deus. É interessante a disposição desse texto na Bíblia. Ele não fala exatamente o número só 666, mas ele fala 660 e 600, alguma coisa como imperfeito, muito imperfeito, imperfeitíssimo. Tudo o que o inimigo faz é imperfeito, é incompleto, não é pleno, não tem valor de eternidade, lhe resta pouco tempo. E daí em diante o diabo vai imitar. Daí em diante, o que vai ser apresentado no livro de Apocalipse é uma série de tentativas de enganar os filhos de Deus. E o diabo é um excelente imitador. Ele imita. Ele tenta imitar a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através de uma outra trindade maligna. O dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão é o próprio Satanás. E ele traz consigo o anticristo, que é o domínio político, econômico sobre o mundo. Ele traz consigo o falso profeta, apresentando uma falsa religião, um falso evangelho. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos marca com o selo do Espírito. E o Satanás então inventa a marca da besta, a marca da imperfeição. Ele tenta imitar a encarnação de Jesus como uma espécie de encarnação do anticristo. Ele tenta imitar o fato que Deus deu todo o poder a Jesus no céu e na terra, dando poder ao anticristo para fazer coisas grandiosas, que, se possível, enganaria até os que creem, que não são enganados porque têm no seu coração a marca do Espírito. Ele tenta imitar a morte e a ressurreição de Jesus em um simulacro, numa simulação de morte e ressurreição. Ele tenta imitar a própria igreja, a noiva de Cristo, a Nova Jerusalém. Enquanto nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nos deixa a igreja, que é a sua noiva, a Bíblia diz que essa trindade maligna vai também ter a sua noiva, uma prostituta, uma grande meretriz, a grande Babilônia. A tentativa do inimigo todo o tempo é criar engano, criar paralelos com aquilo que Deus faz e com aquilo que é oferecido de uma maneira barata, pirateada, imitadora, que só tem um caminho, a própria destruição. A grande Babilônia é algo impressionante. Enquanto o anticristo, enquanto o falso profeta, enquanto o próprio diabo, o dragão, são seres, a grande Babilônia é um sistema. Sabe, quando você vai lendo Apocalipse, você começa a entender que essa cidade, essa grande Babilônia, ela traz à memória já lá ao passado. Babel começa com a obra de um homem chamado Nimrod. Se você for lá em Gênesis, você vai ver esse homem lá por volta do capítulo 11. Capítulo 11 não, capítulo 6. Agora estou na dúvida qual é o capítulo de Gênesis, mas lá no Gênesis, no início de Gênesis, você vai ver um homem que reúne outros e diz: vamos construir uma torre para ir até os céus. Havia passado o dilúvio. E eles queriam chegar mais próximo de Deus. Eles queriam ter um monumento que impedisse com que Deus pudesse novamente destruir a terra com água. E sabe o que acontece? A maneira como Deus acaba com os intentos dos homens apenas os confundem. Apenas muda as línguas. Por isso Babel, a confusão de línguas. Recorda a grande Babilônia, que foi a cidade que destruiu o Reino Sul. Relembra a Babilônia dos nossos dias, de uma igreja prostituída, de um mundo prostituído, de poderes desse mundo que tentam de todas as maneiras devorar os filhos de Deus. Nos lembra essa força que se levanta contra nós, tentando perverter tudo que é bom do Senhor. Desde o Éden, Satanás faz assim. Deus diz: não coma do fruto, certamente morrerás. Ele olha para Eva, a serpente, e diz: olha, coma, certamente não morrerás.
E essa maneira de tentar perverter as coisas de Deus leva muitos a caminharem por isso, porque parece tão bom. Enquanto o Senhor diz para amar, o falso evangelho diz, seja feliz. Enquanto o Senhor diz para perdoar, o falso evangelho diz, olha, você não pode ser bobo. Perdoar até vai, mas ser bobo não. Enquanto o verdadeiro evangelho diz de que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, o falso evangelho acredita que vida e abundância significa ter dinheiro. O falso evangelho acredita que é ter poder. E sabe, meus irmãos, essa grande Babilônia, a Bíblia diz que ela vai se embebedar com o sangue dos crentes. Ela vai perseguir a igreja. Ela vai se lançar de forma violenta e ao alinhamento dos poderes políticos, econômicos e religiosos para de todas as maneiras tentar nos destruir. E quando essas coisas se levantam e se lançam sobre nós, me coloca diante talvez de uma das maiores controvérsias sobre quando será a volta do Senhor. Eu sei que há muitas visões. Eu sei que é bem famoso o filme Deixados para Trás. As histórias do Deixado para Trás. Mas deixa eu te falar algo. E com muita humildade, meus irmãos. Eu sei que há muitas interpretações e essa é uma que eu vou apresentar. Uma que eu acredito que tem a ver com o que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu não creio num arrebatamento antes da grande tribulação. Eu não creio porque desde o início o Senhor Jesus tem anunciado e ensinando que nós deveríamos perseverar até a morte. No capítulo 24 de Mateus, quando o Senhor Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, ele começa da seguinte maneira: como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, se davam em casamento, viviam suas vidas, e eis que veio o dilúvio. Durante todos os anos da construção de Noé, ele estava lá, martelando. E cada tábua e cada madeira que ele colocava naquele barco, no meio do nada, num lugar onde não havia rio, não havia um mar, era uma pregação, era um anúncio de que o juízo de Deus estava por vir e as pessoas zombavam de Noé. As pessoas não se davam conta do que estava por acontecer, não acreditavam que aquilo que Noé estava pregando era possível de acontecer. Como Deus salvou a família de Noé? Preparando a arca. Quando o juízo de Deus veio sobre o mundo, já era tarde. A porta da arca se fechou e somente a família de Noé se salvou. E o que significa isso para nós, meus irmãos? Significa para nós da mesma maneira que nós não seremos salvos sendo simplesmente tirados dos problemas e da perseguição desse mundo. Ao contrário, nós seremos salvos como a própria palavra diz, como o próprio livro de Apocalipse diz, através da nossa perseverança e através da nossa fidelidade. O Apocalipse vai repetir isso muitas vezes. Pela perseverança e a fidelidade dos santos, aqui está a sua salvação. A morte de muitos cristãos, não somente agora, mas durante o longo de toda a história, irmãos e irmãs em Cristo que morreram por sua fé. E é por isso que eu acredito que o grande momento, o ápice da história cristã é a volta de Jesus. Essa ideia de que a igreja é tirada e o mundo continua vivendo, me parece algo incabível, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá no céu, como um raio que passa do Oriente ao Ocidente e todo o olho verá. A essa igreja perseguida, o Senhor traz uma palavra de consolo. Ela vai dizer assim: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Como nós seremos livres, meus irmãos, na grande tribulação, da mesma maneira que Noé e sua família, através da arca. A arca da nossa salvação é Jesus. A arca da nossa salvação é o Senhor Jesus. Quando as águas começarem a inundar a terra, onde estaremos protegidos é o Senhor Jesus. Quando o mundo se lançar contra nós, o que nos manterá firmes é a esperança no Senhor Jesus. Quando nós fomos perseguidos e a nossa vida foi colocada em
questão de viver ou negar o Senhor, seguiremos firmes. E não sabemos como teremos força para isso, mas o Santo Espírito de Deus, naquela hora, nos dará a força para resistir até o fim, honrar o nome do Senhor, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, é a palavra do Senhor à sua igreja. E quando essa grande tribulação, e quando essa grande luta, e quando essa grande provação se lançar sobre toda a terra, contra a igreja do Senhor, é o momento que está narrando a sétima trombeta. Novamente, como eu disse, a história vai e vem, a história vai e vem, cada momento vai se anunciando uma faceta nova da volta do Senhor. Mas lembre-se, é o Senhor Jesus que diz isso, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do homem. É Jesus que fala isso. É o Senhor que fala da sua própria volta. E o capítulo 19, então, de uma maneira majestosa, mostra o que será essa volta do Senhor. Mostra o que acontece quando essa última trombeta é tocada. Sabe, quando esse alerta do céu chama a atenção, o Senhor está vindo. Assim diz o capítulo 19 de Apocalipse, sobre esse momento glorioso da volta do Senhor. Vi os céus abertos. Diante de mim um cavaleiro um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Você lembra lá de Jesus, a primeira visão? Seus olhos como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas, e o seu nome, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto, tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. E entenda bem, enquanto a besta se levanta com o sangue dos cristãos, o sangue que tinge o manto de Jesus é o seu próprio sangue, derramado na cruz por amor a nós. E continua, os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho branco e puro, montados em seus cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que glorioso será ver essas coisas. É maravilhoso pensar que nossos olhos verão isso. A Bíblia diz que não somente os olhos dos que estiverem vivos, mas até aqueles que morreram verão esta volta gloriosa. Estarão celebrando, estonteados com a magnitude do poder de Jesus revelado. E aí no capítulo 19 falamos das coisas que gera mais curiosidade, tantas coisas se falam sobre o momento da batalha final. Jesus vem e o inimigo vem para um confronto num lugar chamado Armagedon. Talvez você já ouviu esse nome. Talvez no seu imaginário se trata de uma grande guerra em escalas mundiais. Só que hoje a gente já viu como as guerras são lutadas. Os poderosos a quilômetros de distância, com mísseis e com tudo. Não se trata de uma guerra em que haverá o confronto de armas. Não se trata de uma guerra onde quem é o mais forte vencerá. Onde há a suspeita de quem vencerá. Quem tem a melhor arma, quem tem mais poder. Não se trata sobre isso. É um confronto espiritual. Nós temos a tendência de achar que as principais guerras se travam aqui na terra. O apóstolo Paulo já disse para nós que não. É ele que nos alerta dizendo que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os potestades que habitam nesse mundo tenebroso do mal. E nesse lugar onde se enfrentam então o inimigo, o diabo e todos os seus poderes contra o Senhor Jesus, não pensem vocês que será uma guerra e um grande confronto. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar explicar o que acontecerá. Se manifesta para a guerra e o Senhor Jesus vai chegar e falar assim: acabou. Espera aí, pastor. Olha o que diz a palavra de Deus. Então será revelado o perverso,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e a destruição pela manifestação de sua vinda. A única arma usada em toda essa guerra é a palavra do Senhor. A Bíblia, em Apocalipse 19, diz que é a espada que sai da boca de Jesus. O nosso Senhor, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está com o rolo da história na mão. É Ele que está anunciando todas essas coisas. Em nenhum momento houve sequer a oportunidade ou a menor chance do inimigo vencer. Ele é destruído apenas pela palavra do Senhor, apenas pelo sopro da boca de Jesus. Toda a artimanha e todas as tentativas do inferno caem por terra apenas pelo falar do Senhor. Toda a manifestação do mal que começa com a rebelião de Satanás, o dragão, a antiga serpente, que leva a 1/3 das estrelas do céu, que são os anjos. Toda a manifestação do anticristo, seu governo militar, a sua opressão econômica. Toda a mentira do falso profeta, pregando uma religião que não é o verdadeiro evangelho. Toda a força da grande meretriz, a grande Babilônia, que domina esse mundo por um sistema maligno. Tudo isso se acaba no instante em que o Senhor manifestará a sua glória. Nós cremos num Deus que é o Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus a qual nós podemos orar, e é certo que Ele nos ouve, e é certo que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jesus acaba com a grande Babilônia, seu sistema demoníaco. Ele lança no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, destrói Satanás. E aqui então vem a cena do juízo final. E é uma grande maratona até aqui, é muita informação, mas é importante você entender algo. Cada uma dessas coisas, como eu disse, elas vão sendo anunciadas uma e outra vez. E quando se coloca o foco, quando que se chama a atenção para a cena do juízo final, ela começa justamente com a morte sendo lançado. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15 que a morte é o último inimigo a ser vencido. O Senhor Jesus coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Já não há mais nenhuma força, nenhum impedimento, ninguém que se possa se colocar e se atrever a se lançar contra o Senhor. Então, a Bíblia diz que o livro da vida é aberto. Lembra que quando nós começamos a estudar Apocalipse, quem não estava aqui, eu falo novamente, Jesus senta no trono para julgar. Lá dos primeiros capítulos, agora finalmente a gente começa a ver o julgamento. Quando o livro da vida começa a ser lido, todos, a Bíblia diz que todos os seres humanos estarão diante do trono de Deus. E sabe o que me choca? É que nesse julgamento todos são condenados. Escute bem. Nossas ações e omissões. Nossos pensamentos e nossas palavras. Tudo será exposto. Tudo ficará claro. Todas as nossas ações que fizemos no escuro, no escondido, todas as coisas terríveis, tudo será exposto. E quando isso acontecer, fica claro que ninguém pode ser salvo. Por mais méritos que você possa praticar, por mais atos de caridade que você possa fazer, tudo provado pelo fogo se acaba. E nenhuma obra humana se sustenta diante do fogo e do juízo de Deus. E então você pode me perguntar: estamos todos perdidos? O que há de nós? Eu devo me apavorar? A resposta é não. Porque nós estaremos à sombra da cruz de Cristo.
porque nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida e escrito com o sangue do Cordeiro. Meu irmão, glorifica a Deus nesta hora. Porque o que está sendo dito à minha vida, à sua vida, é que porque nós nos arrependemos, porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo, podemos descansar, podemos confiar, porque a vinda do Senhor apavora aqueles que rejeitaram sua vinda, aqueles que negaram sua volta, aqueles que viveram a vida inteira sem sequer se dobrar. Mas a nós, a vida do Senhor é um ato glorioso, é um ato de celebração. A igreja canta. Se lembra o que cantamos semana passada? Se lembra qual é o canto da igreja? A salvação pertence ao Cordeiro. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Escute mais uma vez, meu irmão, minha irmã. A salvação não será por obras. A salvação será pela obra graciosa da graça de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. É por isso que não tememos. É por isso que não nos entristecemos. Porque naquele dia não será visto o pecador Rafael. Como eu gostei da oração do Adilson, que falou, quero orar pelo pastor e tal. E quando ele disse assim, eu quero orar pelo Rafael, isso significou tanto por mim. Porque é exatamente isso que acontecerá. Não vai se importar os títulos, não vai se importar as vergonhas e as dores que você passou na sua vida. Não importa o seu passado. Não importa quão longe você tenha andado diante de Deus. Se você se entregar de coração sincero, naquele dia, quando abrir aquele livro e aquele momento glorioso, você cantará comigo. Você cantará com todos os santos da eternidade. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. E aí eu digo para vocês, qual é a grande mensagem para a igreja, meus irmãos? Qual é a grande mensagem para as nossas vidas? Por que é importante entender todas essas coisas? É porque há algo glorioso que foi reservado para todos aqueles que estiverem com o seu nome no livro da vida. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E então ouvia uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Já estamos terminando, meus irmãos. Por favor, fique comigo um segundinho mais. Aqui está o anúncio do que nos espera. A Nova Jerusalém, a Canaã espiritual, a casa de Deus, o céu de glória, onde o Senhor Jesus enxugará a lágrima de todos os olhos. Meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que têm a sua esperança só nessa terra são os mais infelizes de todos os homens. A dor mais terrível que você possa ter enfrentado, a pior das misérias que você possa ter sido exposto, a maior das injustiças, a vida de todos aqueles que foi ceifada de uma maneira terrível, abrupta, crianças que sofrem, idosos que sofrem, homens e mulheres, todas essas coisas chegarão ao fim, porque naquele lugar não há mais dor, não há mais pranto. Acabou-se esse sofrimento. A Bíblia diz que não haverá mais sol, porque o próprio Senhor Jesus brilhará sobre todos nós. Escute bem, meus irmãos. O céu tem apenas uma única porta.
E essa porta é Jesus. Ninguém chegará ao céu por seus méritos ou suas medalhas. Estaremos lá por causa do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Eu termino essa série de mensagens da mesma maneira que comecei. Gritando em alto som a nossa promessa e a promessa de Jesus que nos diz, a minha vida e a sua vinda, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anelo da igreja do Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. E o último verso de Apocalipse. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Que você seja sustentado pela graça do Senhor. Que ao ouvir sobre o fim, o seu coração não se apavore. Que ao ouvir sobre o fim, você seja alimentado por uma firme esperança. Estamos escondidos sobre a sombra da cruz do Altíssimo. Nós podemos descansar. Nós podemos celebrar. Porque a volta do Senhor traz para nós a grande alegria de ver todas as coisas sendo feitas novas. Onde estaremos na eternidade, na presença daquele que vive eternamente. O Senhor Jesus foi preparar um lugar para nós, meus irmãos. E se você chegou até esse momento da sua vida sem se encontrar com o Senhor, eu te digo algo, ainda é tempo. Até o ressoar da última trombeta ainda há esperança, portanto não espere. Que o dia da salvação para a sua vida e para a minha vida seja hoje. Que você se arrependa e entregue a sua vida de todo o coração ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, gracioso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por uma esperança que é eterna. Uma esperança, Deus, que vai mais além das nossas vidas. Uma esperança, Deus, que não se limita aos anos que passamos aqui, ó Deus, em meio a dores, lágrimas, numa vida que se acaba com o longo dos anos, ó Deus. Uma vida tão frágil, ó Deus. Ó Deus, a nossa esperança aponta para uma eternidade, ó Pai. Foi o Senhor mesmo, ó Deus, como diz a Tua palavra, que plantou esse sentimento, esse desejo dentro de nós, e que pudéssemos compreender. E como é gracioso, Deus, ouvir que tudo isso, que todo esse juízo, que todo esse momento, ó Deus, a qual a Sua palavra revela, ainda é por amor. Ainda é, Senhor, não como uma vingança, um castigo, um juízo, não. Ainda é um alerta, um grito ao coração daqueles que são incrédulos, um grito ao coração daqueles que ainda vivem segundo seus próprios interesses. Acorda! Desperta! Encontre descanso para sua alma. Encontre uma esperança que não se acaba. Louvamos o Teu nome, meu Deus, porque o Teu Santo Espírito no nosso coração nos dá a certeza de que esta palavra é verdadeira. E por isso, como igreja do Senhor, clamamos: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Porque nós somos destes que não temem a sua volta. Porque sabemos que estaremos ali celebrando, declarando: a salvação vem do Cordeiro, que entregou a sua vida no Calvário, por amor de muitos, por amor da minha vida, por amor da vida de todos aqueles que ouvem esta palavra. Nós Te adoramos e reconhecemos isso, ó Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Oramos em nome do Senhor. Louvemos a Cristo Jesus nessa hora.
batalha os abatidos não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. E Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Chegam cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Condenar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu escudo em minhas lutas, O refúgio na tempestade. uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Chega cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Conduza ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Conduza ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação, a alegria do Santo Espírito de Deus seja sobre sua vida, sobre a vida de todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Senhor até aquele glorioso dia. Amém e amém. Deus te abençoe rico e poderosamente em Cristo Jesus.